tem nos sustentado, pela presença maravilhosa dele que nós podemos sentir aqui no nosso meio. Em breve eu creio que nós estaremos reunidos novamente no templo, buscando ao Senhor juntos, na nossa reunião. Mas por enquanto, o pastor e o pessoal que tem trabalhado na obra lá na igreja estão trabalhando essa semana aí para que aconteça o mais breve possível. Não foi avisado, antes da gente passar para a palavra, quero dar os avisos. Não foi passado para os irmãos ainda, porque a gente também está aguardando o que vai ser decretado amanhã pelo prefeito. Aparentemente, as informações que chegam é que talvez vai ser mais uma vez paralisadas as reuniões de cultos, de missas, toda a celebração nas igrejas e eventos. O comércio também acho que vai voltar a fechar mais cedo, pelos primeiros 15 dias de dezembro, as informações que nós recebemos até o momento. Então, talvez o culto que seria inaugurado novamente no Novo Templo, domingo que vem, talvez não aconteça, mas no decorrer da semana nós vamos estar avisando vocês, para que todos fiquem a par da situação. Também sobre a oração de terça-feira e a célula, a princípio continua normal, a princípio vai ocorrer normalmente, vai depender do que vai ocorrer no decreto de amanhã, tá? Lembrando os irmãos para ter os cuidados necessários, tanto na célula quanto na oração, e vir com máscara, tomar os cuidados necessários. Mas é importante que a gente continue se reunindo, a não ser que o decreto mude alguma coisa. Amém? Avisar também a vocês que o nosso pastor não está hoje, ele deixou para nós aqui, está hoje ministrando a palavra do Senhor, fazendo o culto, devido a trabalho. Vamos avisar vocês, o pastor Fernando, então, ontem esteve em viagem, uma viagem longa a trabalho, por isso não está presente. Tá? Então fica aí a saudação do pastor a todos. Em breve ele estará de volta, devido ao trabalho que teve que se ausentar por alguns dias. Mas em breve ele estará de volta aí conosco. Amém? E acho que eu não esqueci de nenhum dos avisos. Eu também quero, antes de passar para a palavra, fazer algo aqui. Eu quero estar orando por cada um de vocês, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Porque no decorrer da semana, alguns irmãos têm nos procurado, têm vindo entregar o seu dízimo, a sua oferta. E eu quero fazer isso aqui antes da gente passar por uma palavra, orar abençoando a sua vida, você que tem sido sempre fiel conosco, com a obra do Senhor. O Senhor tem semeado na obra de Deus, o Senhor tem trazido aquilo que pertence ao Senhor. Então eu quero orar com você nessa hora, consagrando os dízimos, as ofertas. Sei que no decorrer quem vem entregar a gente tem orado junto, mas quero fazer isso aqui também. Incentivar você a que continue fazendo dessa mesma forma com que Deus tem colocado no seu coração. Nesse momento de obra, a gente precisa também de concluir ali tudo aquilo e fazer o nosso melhor para o Senhor, porque ali é um lugar nós temos onde muitas vidas serão transformadas, terão um encontro com Jesus, e isso faz parte também da nossa vida com Deus, amém? Da nossa fidelidade com Ele, amém? Eu quero orar com você nessa hora. Pai querido, eu quero, Senhor, nessa hora, Senhor, consagrar a Ti todos os dízimos, as ofertas que foram entregues, Senhor, no decorrer da semana, que foram entregues, Senhor, no decorrer do mês. Nós consagramos ao Senhor para que essa oferta, esse dízimo, chegue, Senhor, a Ti com um aroma suave e agradável na Tua presença. Pois o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o coração dos Teus filhos, sabe, Senhor, a forma com qual cada um dos Teus filhos tem se posicionado, tem entregado, Senhor, como prova do Seu amor para a Tua obra, como prova de fidelidade ao Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor possa abençoar o trabalho das mãos dos Seus filhos, Pai, desses que têm, Senhor, sido fiel, daqueles também que precisam de um trabalho, que às vezes estão desempregados. Que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, para cada um dos Teus filhos, possa suprir eles, Senhor, em todas as necessidades, que o Senhor possa guardar a sua casa, o trabalho das suas mãos, que o Senhor possa abençoar, Senhor, poderosamente a vida de cada um dos Teus filhos. Que essa semente, Pai, que eles estão semeando no Teu reino, não somente eles, Pai, que estão fazendo isso, possam colher,
mas a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, possam colher, Senhor, da fidelidade dos teus filhos. Por isso, Senhor, eu consagro a Ti nessa hora, Senhor, os dízimos, as ofertas, te agradecendo pela vida de cada um dos teus filhos que tem abençoado a Tua obra. E peço que o Senhor abençoe e abra os céus sobre a vida de cada um deles. E prepara, Senhor, para aquele que não tem. Que o Senhor possa supri-los também, Pai, em todas as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Gente do céu, está calor aqui. Glória a Deus. Amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero estar compartilhando com vocês. Quinta-feira nós tivemos um culto, uma célula poderosa aqui. E o Senhor falou muito ao nosso coração. Usou a vida do nosso irmão Serginho de uma maneira poderosa para falar ao nosso coração. Nós falamos muito sobre a manifestação dos filhos de Deus, sobre essa mudança que ocorre em nós, sobre o caráter, sobre verdadeiramente sermos filhos de Deus e manifestar isso, manifestando amor. E o Senhor ele tem colocado uma palavra no meu coração. Diante até da abertura da palavra que o Senhor Jesus fez por nós e diante da sua graça salvadora, eu vejo que a graça do Senhor ela se manifestou nas nossas vidas de várias formas. E esse texto que nós vamos compartilhar, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que vai fazer muito sentido para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Eu quero ir com bastante calma. Vocês que já me conhecem sabem que eu não sou de muito de acelerar, sou meio calmo já, mas eu quero ministrar de maneira calma para que você possa entender bastante aquilo que o Senhor colocou no meu coração e faça muito sentido para nós. Amém? Eu quero que você, que vai acompanhar aí com a sua Bíblia, abra na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. Vamos estar lendo. Tito, capítulo 2. O tema que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para nós, nesse culto, é a graça que nos ensina. Amém? Fique gravado aí no seu coração. A graça que nos ensina. Tito, capítulo 2. Vamos ler é um capítulo curto, então nós vamos ler ele todo, mas quero enfatizar com vocês o final deste capítulo, depois do versículo 11 ao 15, mas nós vamos ler ele todo. É um capítulo curto, para que faça mais sentido ainda para você e abra o seu entendimento, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo o exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos, e aqui eu quero mudar, esse ensine os escravos, para que faça sentido para nós nos dias de hoje, como funcionários. Ensine os funcionários a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim
tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. E aqui eu quero enfatizar com vocês, a partir do 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir. Em algumas versões, remir pode estar libertar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade e que ninguém o despreze. Amém? Peço que você, nessa hora, feche seus olhos por mais um instante, Pai querido, essa é a sua palavra. O Senhor possa mais uma vez, Senhor, nos direcionar nessa noite. Eu peço a Ti que o Senhor possa mais uma vez usar, Senhor, a minha vida. Usa, Senhor, este vaso de barro na Tua presença. E que, Senhor, possa estar, Senhor, aqui atento ao que o Senhor tem a falar. Que nenhuma palavra saia, Senhor, sem o Seu direcionamento. Que o Teu Espírito, Pai, ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza e o Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Estava lendo esse texto, né, quando a gente começou a falar sobre o sacrifício de Jesus, o preço, né, do seu sangue, na abertura que Ele fez por nós. E mediante a graça salvadora de Jesus, e mediante ao que Paulo, ele escreve a Tito e ele ensina a ele, né, essa carta de Paulo a Tito, né, o pastor, Tito, um jovem pastor, foi filho de Paulo na fé, foi deixado ali na ilha de Creta para ministrar sobre aquelas igrejas e instituir ali, se você for ler o livro de Tito todo, só para fazer uma introdução para que nós possamos entender um pouco melhor. Tito ele foi deixado ali na ilha de Creta, onde tem muitas cidades nessa ilha, para cuidar da igreja naquele lugar, para levantar ali presbíteros. Se você for ler, eu incentivo você a ler essa carta de Paulo a Tito. São só 3 capítulos, bem curto, para que você possa entender melhor depois acerca dessa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E Paulo deixa ele ali e pede para que ele possa levantar mais presbíteros ali, homens de confiança, junto com 1 Timóteo, 2 Timóteo, são cartas e epístolas pastorais, onde ele direciona, esses pastores a como cuidar de cada lugar. E ali, nessa em específico em Creta, havia homens ministrando de maneira errada, ensinando uma palavra errada, e havia uma preocupação de Paulo, porque existiam homens ali. A palavra fala no capítulo 1, no versículo 10, que havia homens insubordinados, que não passavam de faladores e enganadores, que estavam ensinando a palavra fora da verdade por interesses e inclusive por ganância. E eles estavam ensinando ali de maneira errada. E a preocupação de Paulo era a preocupação com a igreja em instruir da maneira correta, na palavra da verdade, de como se portar. Então a razão que ele deixou Tito ali foi para que ele pudesse levantar presbíteros ali, deixar homens que realmente vão pregar a verdade, e o cuidado com esse falso ensino que estava sendo ensinado por judeus. E no capítulo 1 fala de um grupo chamado da circuncisão, no versículo 10, no capítulo 1 fala isso. Quero ler para vocês até para fazer sentido. Fala assim no capítulo 1 de Tito: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente dos grupos da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras.
ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas e gritões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente. Paulo está instruindo o Tito a repreender eles severamente por essa ação, por essa conduta. Repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Versículo 14 do capítulo 1. E deem atenção, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, homens que rejeitam a verdade estão ensinando. E havia uma preocupação de Paulo em relação a isso. E no versículo 16 do capítulo 1, fala assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. E aqui vai fazer sentido do porquê do tema dessa noite e entrar no capítulo 2. Nós estávamos falando, principalmente nessa quinta-feira agora, em relação à conduta, nossa, que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e você vê a preocupação de Paulo com a igreja. E essa preocupação para nós não é diferente. É a preocupação de como a igreja do Senhor hoje ela está sendo edificada, de como nós estamos aprendendo acerca da palavra do Senhor, de como nós temos buscado a verdade, para que nós não sejamos enganados, para que nós não venhamos também a não amadurecer na fé, a não crescer na fé. Nós vemos sendo ministrada aí uma graça que é diferente da que nós cremos, uma graça que tudo pode, que é confundida, e nós vemos a preocupação de Paulo com isso. Por isso ele deixa Tito ali e o instrui. E como nós vemos no capítulo 2, algumas instruções aos mais velhos, às mulheres, aos mais jovens, aos escravos, e por isso eu falei sobre os funcionários, como se portar, como agir. Então, assim, a graça de Deus, ela não se manifesta unicamente para nós como uma graça salvadora por intermédio do sangue de Jesus. Que o Espírito Santo ministrou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Esse tema de que a graça nos ensina, é porque junto com essa graça salvadora, que ela vem para nos salvar, assim como foi falado no princípio aqui, que ela veio para nos justificar pelo sangue de Jesus, a graça também ela nos traz outros benefícios para nós desfrutarmos aqui também. Não somente quando nós formos salvos, como nós esperamos a vinda de Jesus, quando nós subimos em um corpo glorificado para a nossa salvação eterna. Não, ela vem também acompanhada de algumas coisas para nos trazer mudança, para que nós possamos desfrutar aqui nessa terra. E por isso eu quero enfatizar com vocês a partir do versículo 11 do capítulo 2 e o que o Senhor colocou no meu coração sobre esse tema, a graça que nos ensina. Porque no versículo 11 do capítulo 2, se você quiser acompanhar, fala assim, quero ler novamente com vocês: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E no versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade. Paulo fala isso para Tito, que é isso que ele deve ensinar, que a graça salvadora de Jesus, ela não se manifestou unicamente salvadora para nós, mas ela também nos ensina, e ela nos ensina algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, eu retirei desse texto para nós. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que a graça nos ensina, que nós falamos muito nesses dias e nessa quinta-feira, que engloba uma mudança de caráter, uma mudança no nosso estilo de vida. É isso que nós vamos ver hoje. Que a graça nos ensina a ser outra pessoa, a nos portar de outra maneira.
ela não unicamente nos salva, mas ela traz transformação para a nossa vida. Ela traz um renovo para as nossas vidas. E é isso que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Que a conduta e a vida de uma pessoa que se encontra com Jesus, a partir desse encontro, a partir dessa manifestação, dessa graça salvadora na vida de alguém, ela tem que vir acompanhada de uma mudança, ela tem que vir acompanhada de uma transformação. Eu vejo que é impossível uma pessoa se encontrar com Jesus de verdade e continuar vivendo a mesma vida de antes. Para mim isso é impossível. Não há como você ter um encontro real com Jesus e não ser tocado, não ser transformado. Essa graça maravilhosa que vem para as nossas vidas e o ensino que vem através da sua palavra, do Espírito Santo, nos convencendo de tantas coisas e você continuar vivendo uma mesma vida. E a primeira coisa que aparece no texto, a partir do versículo 11, do versículo 12, a graça nos ensina, em primeiro lugar, a renunciar. Está escrito no versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E isso eu quero já enfatizar algo aqui. Renunciar significa abandonar, significa não querer mais, significa deixar de lado. E quando fala de renunciar à impiedade, o texto enfatiza sobre renunciar primeiro à impiedade. O que seria impiedade? É a qualidade do ímpio, de uma pessoa sem fé, uma falta de respeito, uma falta de amor para com Deus, uma falta de compaixão, de humanidade, crueldade. Tudo isso se encaixa nessa palavrinha pequena, impiedade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. A graça nos ajuda a renunciar primeiro a essa qualidade de ímpio. Ela nos ensina a renunciar à nossa natureza adâmica, à nossa natureza pecaminosa, à nossa falta de fé, à nossa falta de amor, à nossa falta de compaixão, de humanidade. E ela nos ajuda a renunciar a tudo isso. Por isso, quando alguma pessoa que se encontra com Jesus tem a sua conversão genuína, a convicção do seu pecado, a convicção de arrependimento, ela é transformada. E você vê, as pessoas até desacreditam às vezes. Fala assim, nossa, mas como? Que aquela pessoa ali que era um mentiroso, era um ladrão, era um drogado, hoje está ali ministrando a palavra do Senhor, está evangelizando alguém, está trabalhando honestamente. É porque teve esse encontro e essa graça que nos ensina a renunciar a tais coisas. Aquilo que parecia que era difícil, através do Espírito Santo, através da graça que nos foi dada, e abriu o nosso entendimento, a gente busca e aquilo que nos trazia prazer já não traz mais. Vai mudando aquilo que parecia difícil, aquele vício que você tinha dificuldade antes de se encontrar com Jesus, que você tinha dificuldade de abandoná-lo, hoje você abandona naturalmente. As palavras que você usava, palavrões, mentiras, você acaba vendo que no decorrer dos dias da sua comunhão com Ele, essa prática vai se passando. Você vai parando de praticar, de usar palavras torpes, porque aquilo desagrada já a sua pessoa e a pessoa de Jesus. Então você é convencido disso, através dessa graça, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, e através desse encontro nós vamos sendo transformados. Então a graça, ela nos ensina a renunciar a isso. Ela nos ajuda a renunciar a todas essas coisas. E ela fala também sobre renunciar às paixões mundanas. Isso também se encaixa também dentro da impiedade. Quando fala de paixão, fala de um sentimento muito forte. Um sentimento muito forte por alguma coisa. E talvez na sua velha vida, ou talvez ainda você ainda vive dessa maneira que nós estamos falando nessa noite, talvez você tenha uma paixão muito forte pelas coisas do mundo, paixões mundanas, eu falo pelos vícios, pela prática do pecado. Às vezes você tem um apego muito forte por pornografia, seja qual for a prática pecaminosa que você tem, que você talvez tenha tido, e um dia você se encontrou com Deus, se encontrou com Jesus,
E essa graça veio sobre você e te ajudou a renunciar a essas paixões. E aquilo que você tinha apego, aquilo que você tinha, que você acha que você não conseguiria mais viver sem aquilo, você passa a viver e não passa mais a ter importância para você. Porque o que te agrada é as coisas do alto, o que te agrada é as coisas que agradam ao Espírito Santo. O que te agrada agora é as coisas que agradam a Jesus. E essa graça nos ensina. E Paulo, falando a Tito ali, dando um direcionamento, sempre ele fala: ensine os homens, como nós vemos no capítulo 2, ensine as mulheres, ensine os jovens, ensine os funcionários. E assim nós somos ensinados por meio da palavra do Senhor, por meio do Espírito Santo, através das vidas dos nossos pastores, através dos cultos, das células. Você está sendo ensinado. E à medida que você vai se alimentando da sua comunhão com Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, você vai recebendo isso. E você vai tendo força para renunciar a cada coisa. Cada coisa no seu devido tempo, cada coisa à medida que você se aproxima mais de Deus. Em Gálatas 5:24, a palavra do Senhor fala assim para nós: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Então nós, a partir desse encontro, pertencemos a Cristo Jesus, nós crucificamos a nossa carne junto com Cristo e com as paixões e os seus desejos. A palavra fala também: agora já não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E por que agora você tem essa facilidade? Por que agora nós temos essa facilidade para renunciar às coisas? Porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós. É Ele quem nos convence da morte, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos convence. Então agora Ele passou a habitar dentro de nós e a nos convencer. Então coisas que nós achávamos que era normal, hoje já não achamos mais. Nós temos que ter essa conduta. E em Gálatas 5:16 fala assim também: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Então é importante que agora nós venhamos a viver no Espírito, para que nós não venhamos mais continuar praticando as mesmas coisas. Nós precisamos viver no Espírito para continuar renunciando, cada dia mais. Eu vejo que a nossa vida agora como um cristão é uma vida de renúncia à vontade da carne e a viver a vontade do Espírito, a viver a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, que a vontade da carne nós precisamos cada dia mais renunciar a ela e viver a vontade do Espírito. Como? Andando em Espírito. E tem um texto que deixa mais claro algo para nós que decidimos seguir a Jesus. E se você nessa noite talvez não se decidiu ainda e talvez queira se decidir por Jesus, é importante que você saiba isso. Que você precisa renunciar ao seu velho homem, à sua natureza de pecado e viver um novo. Em Lucas 14:33, quando fala do quão difícil é seguir Jesus, no capítulo 14 de Lucas, eu estou lendo para, se você quiser ir anotando aí para você depois, Lucas 14:33, a palavra diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está falando, quando ele está falando de quão difícil é seguir Jesus. Então assim, se nós não renunciarmos tudo por causa de Cristo, tudo por causa do Evangelho, por causa daquilo que cremos, se nós não renunciarmos tudo que possuímos, nós não podemos ser discípulos. Então você vê como que isso é profundo, como que isso é muito forte para nós. E essa graça salvadora que manifestou em nós, não somente a salvação, mas trouxe para nós o ensino por meio do Espírito, por meio da sua palavra, ela nos ensina e nos fortalece a renunciar tanto à impiedade, à nossa natureza pecaminosa, como as paixões que no passado nos traziam prazer e hoje não trazem mais, como a renunciar à nossa vida para viver a vida que Jesus tem para nós, para renunciar à vontade da nossa carne, a viver um chamado, a viver um propósito em Deus, que é levar o Evangelho, cumprir o nosso ID. Cada um de nós temos um propósito, então ela nos ajuda, em primeiro lugar, a renunciar a nossa vida. Por amor de Deus,
nós negamos na nossa vida, encontramos a vida e o amor de Deus sobre nós. Nos fortalecemos dele para continuar a nossa caminhada. E isso vem nos transformando, né? Nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz e o seguimos. Nós fazemos isso como a palavra nos manda fazer. Então isso é maravilhoso. Parece que talvez é um sacrifício para nós. Parece que talvez para você que está ouvindo isso aqui, fala assim, mas isso deve ser ruim. Não é. É maravilhoso. Eu não trocaria hoje a vida que eu tenho hoje pela que eu tive antes, nem, olha, por dinheiro nenhum nesse mundo. Para fazer um quadro comparativo para você. Aquilo que a graça tem feito na nossa vida, que o amor de Jesus tem feito em nós, e a transformação que ele tem, eu jamais trocaria pela vida que eu tive no passado. Louvo a Deus porque essa graça maravilhosa me alcançou um dia. Esses dias nós ouvimos a maneira como Paulo Edson ministrou aqui na célula, falando desse amor pela palavra, desse amor pelo chamado que Deus tinha na vida dele, a transformação que Deus fez. Isso alegra o nosso coração. Então assim, eu acho que todos nós que entregamos um dia a nossa vida para Jesus, nós sentimos que essa renúncia vale a pena, o abandono daquela vida do passado vale a pena, porque a vida que Cristo nos deu hoje é muito melhor. A alegria nossa hoje está nele, a nossa alegria está em fazer a vontade dele, a nossa alegria está em ver pessoas entregando a vida para ele. É isso que hoje importa para nós, é isso que hoje nos alegra, é de ver uma pessoa que está cativa, como nós cantamos, né, hoje, que as cadeias sejam quebradas, pessoas que estão cativas a enfermidades, a mentira, a vício, sendo libertas, sendo transformadas pelo poder, né, de Jesus, por essa graça maravilhosa. Isso é o que hoje dá prazer para nós. E essa graça nos ensina a renunciar a tudo isso para viver essa vida maravilhosa em Cristo Jesus. Então essa graça ela nos beneficia em tantas outras coisas. E seguindo o texto, a segunda coisa que nós vamos ver é que ela nos ensina, no versículo 12 mesmo, além dela nos ajudar a renunciar a tais coisas, ela nos ensina a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Versículo 12, a parte B. Ela nos ajuda a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então ela nos ajuda a viver algo novo, é isso que nós já estamos falando. Nessa transformação, esse abandono de tais práticas, começar a viver algo novo. Ela nos ensina a ser sensato. O que é ser sensato? É ser prudente, cauteloso, agir com bom senso, ser equilibrado, ser manso. E talvez no passado você não era assim. Talvez você age, né, no calor da emoção, talvez você é uma pessoa brava, uma pessoa que não é equilibrado, uma pessoa que se abala de qualquer maneira, mas ser sensato, essa graça nos ensina a ser assim, prudentes, cauteloso, e ser sensato se encaixa no fruto do Espírito, num dos atributos do fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22, que é a paciência, a mansidão e o domínio próprio. Isso é parte do fruto do Espírito, que através da graça, através do Espírito Santo, do conhecimento da palavra, nós vamos sendo aperfeiçoados com esse fruto do Espírito. E você que era bravo, você que era desequilibrado, você passa a ser. Você passa a ser equilibrado, você passa a ser sensato, você passa a agir com prudência, você passa a ter bom senso, porque você está sendo ensinado diariamente pelo Espírito Santo, pela convivência, pela palavra, pelo ensino da palavra, a ser transformado, a agir de outra maneira. E aí isso vai trazendo mudança no nosso ser. Então ela nos ensina a sermos sensatos. A palavra do Senhor também nos diz, Jesus nos diz na sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha que maravilhoso isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como que você vai aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração e se portar um cara bravo, um cara violento? Não tem como você viver com Jesus e não aprender a ser manso, a ser humilde,
a ser aperfeiçoados no fruto do Espírito. Então, e além de nós aprendermos como ser sensato, também fala que nós precisamos aprender a sermos justos, né? E aqui eu quero que você abra a sua palavra comigo, Mateus 18. Eu quero usar um texto sobre essa questão de sermos justos. Mateus 18, para falar da parábola do servo impiedoso. Mateus 18, a partir do versículo 23. Ela começa até na questão do versículo 21, vamos ler, para que faça sentido para vocês do que é ser justo. Eu quero só trazer uma reflexão para nós acerca de sermos justos. Parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar conta com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo se prostrou diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo? Eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Por que desse texto e falar para nós sobre o que é ser justo? O que é ser justo é o que age com justiça. E a graça nos ensina a andar dessa maneira justa. A ser justo, procede de maneira correta, agir com justiça com o nosso irmão. Aqui, esse conservo recebeu misericórdia perante uma dívida alta, pediu perdão, recebeu misericórdia do seu Senhor, e quando ele teve a oportunidade de agir também com justiça da mesma maneira, ele agiu de forma diferente. Ele foi impiedoso para com o seu conservo, com aquele que lhe devia uma quantidade menor, e não agiu com misericórdia, não agiu com justiça. Ele poderia muito bem agir da mesma maneira com a qual ele foi. Tanto que o texto de Mateus fala que o Pai também fará assim a cada um de vocês que não perdoar de coração. Então, mas aqui é um ato de justiça e um ato de injustiça, como que esse conservo agiu. Ele recebeu o que merecia pelo seu ato de injustiça, tanto que ele foi novamente entregue aos torturadores até que ele pagasse toda a dívida. E assim somos nós. O Senhor Jesus, essa graça salvadora se manifestou em nós. Ele pagou um alto preço por mim e por você, um preço de sangue, se entregou por nós, morreu no nosso lugar, e não será justo nós, esse tempo atrás nós ministramos na célula também falando sobre não há nada mais justo do que eu entregar minha vida por aquele que se entregou por mim. Ele entregou a sua vida por mim, se entregou por você. Não há nada mais justo do que eu entregar a minha vida a Ele, para servir a Ele, para fazer a sua vontade. Não há nada mais justo do que isso. Eu não sei se você também teve alguma experiência já de alguém agir com justiça com você, de perdoar, quer seja algo que você fez, quer seja uma dívida. Eu já tive essa oportunidade. Graças a Deus, eu recebi misericórdia já sobre a minha vida, de pessoas que me perdoaram já a dívida, de
pessoas que já me perdoaram também ofensa. Até já testemunhei, né, na célula acerca da minha esposa, que também me perdoou, né, por algo que eu fiz a ela no passado. Um perdão genuíno. E não há nada mais justo do que agir da mesma maneira, assim como o meu próximo, de perdoar também, agindo com justiça. Então, que você pense sobre isso, e que essa graça nos ensina a ser justo. Então, se você no decorrer da sua vida, você tiver essa oportunidade de agir com justiça, viva com justiça, viva e pense no sacrifício de Jesus, naquilo que Ele fez por você, e que nós precisamos também andar da mesma maneira. Que essa graça ela nos ensina, ela nos dá esse coração, né, de justiça, ela nos dá esse senso de perdão, ela nos dá essa capacidade de perdoar. Isso está ao nosso alcance, pela graça de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém? Também nos ensina a sermos piedosos. A terceira coisa dali do texto. O que é ser piedoso? É que é misericordioso, que se compadece do sofrimento alheio. Também se encaixa, né, em quem está sendo aperfeiçoado, né, pelo fruto do Espírito. Você ser piedoso. Porque um dos atributos também do fruto do Espírito é o amor, é a amabilidade e a bondade. Isso também é nos aperfeiçoado em nós, o fruto do Espírito. O amor, a bondade, a amabilidade, né, fazem parte, né, do fruto do Espírito. Isso está ao nosso alcance, está nesse aperfeiçoamento, sermos aperfeiçoados, né, no fruto do Espírito, de agirmos com misericórdia, né, que também se encaixa, também de certa maneira, dentro do que é ser justo. Você ter amor ao próximo, você agir com piedade, você se compadecer da dor do próximo, você ajudar o seu irmão. Isso nós falamos muito quinta-feira no céu, sobre essa capacidade, sobre uma igreja relevante, uma igreja que realmente se importa, né, com os seus membros, uma igreja que faz a diferença. Nós vemos no texto que lemos lá em Tito, no capítulo 1, a preocupação de Paulo com homens que estavam ensinando por ganância. E hoje muitos desacreditam da fé por causa de homens dessa maneira, que usam, né, da fé das pessoas para extorquir por ganância. E hoje a igreja cristã, a igreja evangélica em si, ela tem, né, infelizmente, muito uma barreira das pessoas por causa dessas coisas. Mas nós cremos em nome de Jesus em uma igreja relevante, uma igreja que tem um coração como o de Jesus, uma igreja que se importa com o seu próximo, uma igreja que age com misericórdia, uma igreja que vai ser aperfeiçoada por esse ensino da graça, que é de nós andarmos com justiça, com piedade, com misericórdia. Então essas características fazem parte, né, desse ensino, dessa graça que está sobre nós. Então nós precisamos vivenciar isso já, desfrutar não unicamente da salvação que a graça nos dá, mas desse novo estilo de vida que ela nos dá. Em Efésios 4:22, a palavra de Deus nos diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar, e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Então nós fomos aqui capacitados, né, e ensinados a nos despir do velho homem, e a sermos renovados no nosso modo de pensar, e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. No princípio, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados com esse destino, com essa finalidade, né, que as nossas ações resultem em glórias a Deus. Também foi ministrado isso esses dias atrás. Então nós estamos sendo renovados na nossa maneira de pensar, por essa graça, pelo Espírito Santo, pela palavra, para sermos semelhantes, né, a Deus em justiça e em santidade, proveniente do que? Proveniente da verdade. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então talvez você fique preso em várias coisas porque você ainda
não tem mergulhado no conhecimento da verdade. Talvez você ainda não tenha mergulhado na sua intimidade com o Espírito Santo, em desfrutar desse ensino maravilhoso que nos transforma, que nos molda, que nos muda, que nos torna melhores. Nós ministramos também esses tempos atrás, não sei se você lembra, da melhor versão de mim. A minha melhor versão, ela está em Cristo Jesus. É a versão, né, que Ele aperfeiçoou em nós. Né? Aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele é fiel para cumprir até o dia da sua vinda, em nome de Jesus. Creia nisso, né? E que você possa cada dia mais se despir do seu velho homem e se vestir de um novo, renovando cada dia o seu modo de pensar, sendo cada dia mais semelhante a Jesus, semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, ela nos ensina, né, a abandonar a nossa velha vida de pecado e a nos tornarmos parecidos com aquele que é perfeito, com Cristo Jesus. Em terceiro lugar, para a gente finalizar, né, a graça nos ensina, versículo 13, lá de Tito, capítulo 2, ela nos ensina a ter esperança, ela nos liberta, nos purifica para sermos um povo particularmente seu. Está escrito, versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir, ou seja, de nos libertar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. O Senhor, Ele tem esse propósito para nós, nos dá esperança. Essa graça nos ensina a ter esperança nesse grande dia, né, da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele voltar para buscar esse povo particularmente seu, no qual Ele se entregou, como o Serginho falou no começo, para nos libertar, né, por meio do seu sangue, para nos justificar. E aqui fala que Ele se entregou por nós a fim de nos remir, ou seja, remir é o mesmo significado de libertar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor, Ele está nos moldando. A graça de Deus que veio sobre nós está nos ensinando e nos purificando de toda maldade, toda impiedade, né, toda paixão mundana, nos tornando, né, nos remindo, nos libertando, tornando algo, como nós vimos ali, semelhante a Ele, proveniente de justiça, em santidade. Então é isso que o Senhor está me moldando. Um povo particularmente seu, um povo que Ele vai vir buscar, um povo que Ele vai encontrar dessa maneira, o qual Ele está moldando. Então nessa noite você é convidado a fazer parte disso. Você é convidado a se lembrar de que a graça, ela te ensina a viver da maneira que agrada a Deus. Ela te ensina e te dá condições de você renunciar ao seu velho homem e viver um novo homem em Cristo Jesus. O Espírito Santo, Ele capacita a mim e a você a sermos esse povo particularmente dele, remido pelo seu sangue, justificado pelo seu sangue, transformado pelo seu Espírito, moldado ao seu caráter. É isso que o Senhor tem para nós como igreja. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. É que nós possamos dia após dia conhecermos e desfrutarmos dessa graça salvadora que nos aperfeiçoa, que nos torna melhores, que nos traz esperança para a chegada de Jesus, que nos traz esperança de que existe sim um mundo melhor, feito por homens e mulheres de Deus, e que existem sim pessoas íntegras, pessoas honestas, pastores que realmente se preocupam com o rebanho, pastores que realmente se preocupam com as ovelhas, que se preocupam com o ensino da verdade, assim como Paulo está instruindo Tito aqui. A preocupação dele de que esse povo seja moldado, esse ensino de como se deve se portar, velhos, jovens, mulheres, trabalhadores. Então esse é o ensino que nós precisamos ter. Nós precisamos ser moldados ao caráter de Jesus,
a nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, no nosso caráter, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, que nós não sejamos reprovados. Então hoje eu convido você a fazer parte disso, através dessa palavra, que essa palavra possa entrar no teu coração e trazer mudança. Você possa entender isso, que isso está ao teu alcance, pela fé. Você precisa se posicionar e viver dessa maneira, uma vida de renúncia, uma vida de viver de uma forma piedosa, de se deixar ser moldado pelo Espírito Santo, de se deixar ser ensinado por esse Espírito, pela sua palavra, e de se esforçar para aprender. Então eu convido você a não deixar de buscar, a não deixar de frequentar o seu culto, a sua célula, não deixar de buscar Deus, porque a cada dia nós somos aperfeiçoados. A cada célula, a cada encontro, Deus usa a vida dos irmãos para nos edificar. Como nessa semana usou a vida do Serginho, dias atrás usou a vida do Edson, como usa a vida dos nossos irmãos, às vezes numa mensagem que recebemos. Então seja edificado, seja transformado por essa graça maravilhosa. Serginho, quero fazer um som. Eu quero convidar você para nós orarmos, que nós possamos aguardar com esperança a manifestação de Jesus para vir buscar esse povo particularmente seu. E eu creio que você vai fazer parte, que você é parte desse povo particularmente seu. Que nós possamos dia após dia ser transformados por essa graça que nos alcançou. Eu louvo a Deus porque essa graça um dia nos alcançou. Que essa graça possa alcançar cada dia mais um número maior de pessoas. Que assim como Paulo fez com Tito, de o deixar ali naquele lugar, para que ele instituísse presbíteros, para que ensinassem a palavra da verdade, que o Senhor ele possa usar a minha vida, a sua vida, para também instituir homens e mulheres de Deus por toda essa nação, para que possam ensinar a palavra da verdade e para que pessoas encontrem com essa graça que liberta, que transforma, que salva e que ensina. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos nessa hora te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, por nos ensinar mais uma vez, Senhor, a tua palavra, aquilo que é a tua vontade para nós. E que nós tenhamos, Senhor, mesmo um coração quebrantado a ouvir, a te obedecer, a renunciar, Senhor, cada dia mais os desejos da nossa carne, a viver, Senhor, uma vida no Espírito, que nós possamos, Senhor, cada dia mais termos comunhão contigo, crescer em comunhão contigo, que a tua igreja cresça, Pai, em comunhão com o Senhor, cresça em conhecimento da verdade, cresça em busca, Senhor, de conhecimento. Desperta na tua igreja, Senhor, um anseio, uma vontade cada dia maior, um amor pela tua palavra, um amor em ler a tua palavra, um amor em ter, Senhor, comunhão contigo, em se relacionar, para que possamos desfrutar de tudo que a tua palavra nos diz, de todas as suas promessas para nós. Pai, obrigado porque nessa noite o Senhor nos deu entendimento, Pai, para que, Senhor, a tua graça não unicamente veio para nos salvar, mas ela nos traz tantos outros benefícios, Senhor, que nós possamos mergulhar em Ti para desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, ainda, Senhor, nessa era que estamos vivendo, e ainda mais na que está por vir, quando o Senhor voltar para buscar este povo que é particularmente seu, Pai. Eu quero nessa hora pedir que o Senhor acampe os teus anjos, Senhor, de cada lado, e que cada irmão tenha essa consciência, que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento do teu povo, para que possam mergulhar na tua palavra, para que possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Em nome de Jesus, continua nos moldando, continua nos fortalecendo, Pai, a nos tornarmos semelhantes a Ti, a nos tornarmos semelhantes àquele que é perfeito, ao Teu Filho amado Jesus. Enquanto o Senhor vem para nos buscar, encontrarmos totalmente parecidos com Ele, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
noite abençoada, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, glorificando a Deus por mais essa oportunidade. Eu vou falar a Deus pela sua vida, Ele vai nos acompanhar e falar com os irmãos que aguardem então os comunicados no decorrer da semana, os avisos referente ao culto, referente à oração e etc. Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de cada um que vai nos acompanhar, que o Senhor possa trazer cada dia mais clareza no seu coração, de que você é um povo exclusivo de Deus, de que Ele vai cada dia mais nos transformar, nos fazer cada dia mais parecidos com Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus. Aleluia.